Peço aos irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo o apóstolo João, aonde será lido no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 18. Aquele que for encontrando Evangelho segundo João, capítulo 1, coloque-se de pé em respeito ao Evangelho, a mensagem gloriosa que fala de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus de Deus, luz de luz. Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo João, capítulo 1. Assim diz a inerrante palavra do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo o homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido de sua plenitude, e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Podem se sentar, meus irmãos. Assim termina a leitura da poderosa palavra de Deus. Vamos orar. Deus eterno, hoje pela manhã nós tivemos a oportunidade, Senhor Deus, de ouvirmos do hino da criação, de Gênesis capítulo 1, versículo 1, até Gênesis capítulo 2, versículo 3. Agora, João, escrevendo na mesma perspectiva, nos traz aquilo que não nos era revelado ali no início, na Gênesis, que antes de que tudo existisse, Jesus é. Ele é o Filho eterno, Ele é Deus de Deus, Ele é a Palavra, Ele é a luz. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor pela revelação que nós temos como igreja, que nós somos salvos pelo próprio Deus, em Cristo Jesus. Aplica a Tua palavra aos corações dos meus irmãos, Senhor Deus, assim como já aplicaste ao meu próprio coração. Usa esse instrumento fraco e inútil para que o Seu nome seja exaltado e engrandecido. Que eu suma, que eu diminua, mas que Cristo seja exaltado e glorificado no meio desta igreja e aonde a Sua palavra chegar. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amados irmãos, nós temos feito, desde que eu cheguei aqui à igreja em dezembro, a pregação em séries de sermões. No mês de dezembro e janeiro, nós fizemos uma série de sermões sobre o nascimento e a infância de Jesus Cristo. Hoje pela manhã, começamos uma série de sermões que vai transcorrer todos os livros da Bíblia, trazendo a história da redenção na Bíblia, ou seja, uma série de sermões
histórico redentivo de toda a Bíblia. E aqui nós continuamos pregando nos evangelhos a fim de fazer uma harmonia de todos os evangelhos. Então não será uma pregação onde eu pregarei Mateus, Marcos, Lucas e João, cada livro, mas pregarei as cenas que vão acontecendo em harmonia em todos os 4 evangelhos. Para isso eu precisei voltar então ao ponto inicial, onde João nos apresenta aquilo que os outros evangelistas não tinham como propósito apresentar a pré-encarnação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mateus tinha um propósito de anunciar Jesus para os judeus como o rei que ele era, o rei que cumpriu perfeitamente suas funções de rei, sacerdote e profeta. Marcos tinha o propósito de apresentar o Cristo para o soldado romano e para o gentio grego que queria saber mais de por que esse homem deveria ser adorado como Deus. Portanto, nós não temos uma genealogia em Marcos, por exemplo. Já em Lucas, nós vemos Lucas apresentando ao grego, aquele que tem já um conhecimento filosófico, as bases históricas da fé cristã. Por isso o médico Lucas faz todo um apanhado histórico que ele escreve em 2 livros, que nós chamamos de Evangelho de Lucas e Atos. Já João tem um propósito. Depois de já ter acesso a esses 3 outros evangelhos, ele que foi discípulo de Jesus Cristo, verificou o que ainda faltava estar escrito para a comunidade dos cristãos. E o primeiro ponto que ele nos revela, então, na escrita deste evangelho é que Cristo é a palavra de Deus. Quando nós lemos Gênesis 1, nós vemos claramente que cada um dos 6 dias da criação, nós temos na estrutura Deus falando: haja luz, haja luzeiros, haja peixes no mar, aves no céu, haja separação entre o firmamento, águas e águas, haja a porção seca em relação à porção do mar. A palavra de Deus fez todos os atos da criação, até o momento em que Deus, na palavra, ele diz: façamos, já revelando que ele é um Deus único, mas composto. E aqui João nos apresenta que aquele homem que andou em Nazaré com eles, aquele homem que com João sujou os pés nas estradas, que pregou o evangelho, que levou cura, que levou milagres, que ressuscitou mortos, que fez a multiplicação dos pães, aquele homem era o Verbo, o Deus eterno, a segunda pessoa da Trindade, o Filho eternamente gerado de Deus, nunca criado. Este era Jesus. O que João está falando aqui é extremamente ofensivo a qualquer judeu. Ele está revelando com todas as letras que aquele homem que se encarnou, foi crucificado e que eles diziam ter ressuscitado, era Deus, Deus de Deus, luz de luz. O judeu não podia acreditar assim, e por isso eles o crucificaram. Não é porque eles em algum momento duvidaram que Cristo estivesse falando que ele era Deus. Eles sabiam que ele estava falando que ele era Deus, e por isso o crucificaram. Certo teólogo diz o seguinte: não tem como você dizer que Jesus Cristo era apenas um bom homem, ou ele era o que ele diz ser, Deus, ou ele era um lunático, por afirmar ser Deus, ou era uma pessoa extremamente enganada. Não tem como dizer que ele era um bom homem. Afinal de contas, quando Jesus se encontra com o jovem rico, e o jovem rico chama ele de bom mestre, ele mesmo diz: por que me chamas bom? Só existe um que é bom, que é Deus. Então, claramente ali também Cristo está declarando que ele é Deus. Mas voltando aqui ao nosso texto, o texto que diz que Jesus é Deus eterno, nós vemos João no versículo 2 dizendo que ele estava no princípio com Deus. Hoje pela manhã, quando eu pregava em Gênesis,
eu citei o texto em hebraico que começa com a palavra no princípio, que é Bereshit. Então, o que João está dizendo aqui é que no Bereshit, o Verbo, Jesus Cristo, estava com Deus. No versículo 3, ele diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Quando nós olhamos para a Escritura, nós temos a revelação de como Deus criou todas as coisas dentro daquilo, dos propósitos que Ele quer que nós entendamos. E agora nós vemos o agente da criação sendo revelado totalmente aqui. É Cristo Jesus, o agente de tudo que foi criado, sejam as coisas visíveis e invisíveis. Tudo foi feito por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Não existe nada, desde a menor das amebas até o maior dos planetas ou sóis, que não tenham sido feitos pelo intermédio de Jesus Cristo. A Ele devemos dar a glória também como Criador que Ele é. O Deus Trino é Criador, o Pai é Criador, o Espírito Santo é Criador, mas Jesus Cristo é o agente da criação, o Verbo de Deus. O versículo 4 nos apresenta o ponto que diz que a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E aqui, no texto grego, a vida que está sendo colocada aqui, Zoe, é a vida que ele dá para aquele que nasce de novo. Não é a vida daquele que nasce de maneira natural, não é a vida daquele que nasce em seus delitos e pecados, mas é a vida que ele dá para aquele que nasce de novo, conforme ele fala em João 3 para Nicodemos. Então, a vida de Cristo, que é luz nas trevas que habitam nos homens, é a fé nele, quando somos chamados e nascidos de novo em Cristo Jesus. Versículo 5 mesmo já diz: a luz resplandece nas trevas. E que trevas são essas? São as trevas que nós habitamos antes de nascer de novo e crer em Cristo Jesus. Todos os homens estão em trevas, até que Jesus Cristo brilha em suas vidas e faz com que eles nasçam novamente. Essas trevas não conseguem prevalecer contra a luz. Todos os eleitos de Deus serão chamados e responderão positivamente. Por isso nós pregamos o Evangelho com confiança, sabendo que a luz resplandece nas trevas e as trevas não podem com ela. Então, no início desse texto, desses 18 versículos, nós vemos que nos 5 versículos iniciais, o evangelista João inicia de fato toda a Bíblia. Se nós fôssemos ler a Bíblia de maneira cronológica, não pela cronologia da escrita, mas pela cronologia do que é revelado, nós temos aqui aquilo que é antes de tudo ser criado. No conselho da Trindade, João nos revela que Jesus Cristo sempre foi o Verbo de Deus, a palavra gerada de Deus. Já no versículo 6 até o versículo 14, é feita uma nova seção nesse texto. O evangelista João apresenta o profeta João Batista. E aí ele diz: houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. E este João, João Batista, filho do sacerdote, este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele é aquela voz que clama do deserto, aplanando o caminho do Senhor, para que as pessoas cheguem até Jesus Cristo. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo o homem. E aqui eu devo aplicar a cada um de nós aqui presentes, aqueles que já creem, apesar de nós não sermos um profeta do Antigo Testamento, como João Batista foi, o último dos profetas do Antigo Testamento, nós também temos esta função de anunciar, testificar da luz, para que outros possam ver a verdadeira luz que ilumina os homens. Nós não podemos nos calar, nem nos furtar da obra da evangelização.
E devemos fazer como João Batista, chamar os homens para que venham e vejam Jesus, não a nós. Nós, louvado seja Deus, fomos trazidos para a igreja, para o corpo de Cristo e fazemos parte deste maravilhoso corpo que Ele é a cabeça. Mas é Ele que deve brilhar em nossas palavras, em nossas conversas, em nossos testemunhos. Não é só função daqueles que estão na liderança da igreja fazer esse papel de testificar. Cabe a cada um dos cristãos agir como João Batista, para que apontem as pessoas para Jesus. No versículo 10, João continua: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Aqui João está fazendo um resumo do ministério de Cristo Jesus. Ele veio para o mundo, ele se encarnou, ele se desfez da sua glória, ele se humilhou para, sendo o eterno Filho de Deus, gerado eternamente pelo Pai, se transformar um de nós em semelhança de homem, verdadeiramente na carne. Ele se humilhou, se desfez dos seus poderes eternos e da sua glória eterna por um tempo. Os limitou enquanto ele crescia como um ser humano normal. Ele veio a este mundo que era dele, criado por ele. Ele soprou no ser humano o espírito de vida. Ele nos formou do pó da terra. Só que o que aconteceu no ministério de Cristo? O mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Aqui mais especialmente falando do próprio Israel, do povo separado para ser o povo da onde o Messias prometido viria. Ele veio no meio deles, ele veio da linhagem de Davi, ele nasceu em Belém, ele cumpriu as profecias, mas eles não o receberam. Não lhe deram a ele a glória que ele era devida. Tentaram ver nele, alguns pelo menos, um Messias político que libertaria a nação de Israel e faria ela mais poderosa do que no reino de Davi. Eles não receberam aquele que veio trazer perdão, graça, veio trazer salvação. Eles queriam o poder da matéria, do mundo. Eles não queriam o poder do Espírito, o poder que eleva os homens a serem feitos filhos de Deus. Mas o versículo 12 nos diz claramente quem são aqueles que se tornam filhos de Deus. O versículo 12 nos diz: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O poder aqui traduzido é a palavra grega exousian, que na verdade é melhor traduzida, mais bem traduzida como autoridade. Ele, Cristo Jesus, quando nos chamou e nos redimiu, Ele nos deu com autoridade o direito de sermos feitos filhos de Deus. Nós fomos adotados judicialmente como filhos de Deus. Essa é a autoridade. Na autoridade eterna de que nós somos registrados como filhos adotivos de Deus Pai, e nada pode nos separar deste nome. A partir do momento que nós fomos feitos, não nos fizemos filhos de Deus, nós também não podemos nos desfazer filhos de Deus. Quem nos fez foi o próprio Filho eterno de Deus, que nos chamou, nos resgatou, nos comprou para si e nos colocou como filhos adotivos, autoritativamente, como filhos dele, com toda a autoridade que só ele tem. Então nós devemos saber disso, meus irmãos. Ninguém se torna filho de Deus por querer. A misericórdia não vem sobre o homem porque ele busca a misericórdia. Todos nós estávamos alijados e não queríamos Deus. Mas Ele vem e nos redime, e nos chama, e nos regenera. E aí, quando nós o recebemos como nosso Senhor e Salvador,
Ele nos faz filhos de Deus, num novo nascimento, daquela vida que nós vimos lá no versículo 4. A vida que vem e está nele, é dada a nós, e nós nascemos de novo, e recebemos então a autoridade de sermos feitos filhos de Deus. O versículo 13 diz claramente: os quais não nasceram do sangue. Não foi porque nós somos descendentes de Abraão que nós somos filhos de Deus. Não é porque nós somos descendentes dos nossos pais, que são presbiterianos, desde que o presbiterianismo chegou aqui, que nós somos filhos de Deus. Nós não nascemos por causa do sangue, filhos de Deus. Nem foi por vontade da carne, nem por vontade de nossos pais, de nossos tios, de nossos avós, nem nossas, nem pela vontade do homem, mas de Deus. Nosso novo nascimento é um presente de Deus em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso demais, meus irmãos. É porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, que nós podemos ver a glória de Deus, a glória limitada que nós podemos ver, a glória revelada na Escritura. Porque se nós estivéssemos agora diante do Cristo glorificado, nós cairíamos como mortos, como João caiu. Quando o apóstolo diz, vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai, ele está declarando duas coisas diferentes aqui nesse texto. Uma, que ele viu a glória do Cristo glorificado em seu ministério, mas que ele também, João, viu a glória do Cristo no monte, quando apareceram Moisés e Elias, transfigurado diante dele. Então João está dizendo que ele viu a glória do unigênito do Pai, nessas duas características, no seu ministério perfeito, salvador, mas também na sua transfiguração, mostrando o que é a glória que nos espera. Então nós vemos, meus irmãos, que o apóstolo João, nessa segunda parte do texto, ele nos mostra a diferença entre aqueles que rejeitam Jesus, mesmo ele tendo vindo para aqueles que eram seus e eles não receberam, e mostra a graça que nós temos de sermos feitos filhos de Deus. Então o Verbo que se fez carne, que é a luz do mundo, o Deus eterno de Deus eterno, veio a este mundo para que eu e você fôssemos feitos filhos de Deus. Terminando então com a última parte desse texto, nós temos do versículo 15 ao 18 o testemunho de João Batista. É-nos dito que João dizia: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. E aqui mais uma vez João atestando aos seus discípulos e todos aqueles que tentavam escapar da ira vindoura, que Jesus Cristo é eterno. Ele mesmo tendo nascido humanamente 6 meses depois de João Batista ter nascido, ele nos diz, ele ensinava que Cristo era antes dele. Como Cristo vai dizer depois, quando ele diz, antes de Abraão ser, eu era, eu sou, eu serei, porque ele é o mesmo eternamente. O Deus eterno não muda. Ele é o mesmo de eternidade em eternidade. Por isso nós podemos nele confiar. Versículo 16 nos diz, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Irmãos, assim como João Batista, que ainda estava vendo o ministério de Jesus começar, e João, que viu a sua ressurreição, nós temos recebido da plenitude de Cristo e graça sobre graça através da Escritura. É errado todo aquele que fica falando, você vai receber o melhor de Deus. O melhor de Deus já veio, é Jesus Cristo, e Ele nos revelou completamente a sua vontade. A plenitude de graça sobre graça está sobre nós, através e disponível na Escritura. Nós devemos nos regozijar com João, sabendo que nós já temos aquilo que é o melhor. Porque, como é dito aqui, a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade
vieram por meio de Jesus Cristo. Nós temos a revelação completa. A lei aqui está dizendo claramente dos 5 livros da lei, o Pentateuco, mas também se estende a todo o Antigo Testamento. Já a graça e a aplicação das verdades que estão ali no Antigo Testamento, nós recebemos pelo meio do ministério de Jesus Cristo e do ministério do Consolador, que foi enviado sobre os apóstolos, para que se concluísse a revelação perfeita da Escritura. É dito no versículo 18, completando esse texto: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem se revelou. Cristo Jesus nos revela completamente o Deus glorioso que nos salva, que nos redime, que nos ama. Cristo Jesus deve ser adorado como Deus que Ele é. Cristo Jesus, o unigênito do Pai, se revelou a nós e continua nos sendo iluminado através daquilo que está revelado na Escritura. A Escritura é a revelação da vontade de Deus para o seu povo. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é para nós plenitude de graça sobre graça e deve ser o nosso testemunho a todos os homens. Nós vemos então aqui nesse texto hoje, meus irmãos, que Jesus Cristo é Deus eterno, que Jesus Cristo é a palavra de Deus, que Jesus Cristo é a verdadeira vida, que quem não está em Cristo não tem vida, que Ele é a luz e quem não está em Cristo está em trevas, que nós somos testemunhas destas verdades e devemos pregá-las para que todos possam crer, que nós temos o privilégio de termos sido feitos filhos de Deus, pois se nós nos tivéssemos feitos filhos de Deus, poderíamos nos desfazer filhos de Deus. Mas aquilo que Ele faz é eterno, é autoritativo, não será perdido de maneira alguma, porque aquele que crê nele, crê no seu nome para sempre. Ele nos preserva, Ele nos persevera. Que isso não é vontade da carne nem do homem, é milagre. Você nascer de novo em Cristo Jesus é milagre, é bênção, é misericórdia. Não depende de quem corre ou de quem quer, mas de Deus querer estender a sua misericórdia e a sua graça sobre nós. Vemos ainda aqui nesse texto, meus irmãos, que toda a revelação do Pai que nós precisamos está contida na Escritura. Em Cristo Jesus, nós temos a revelação do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Não precisamos correr atrás de novas revelações. Não precisamos correr atrás de falsos apóstolos. Todos os apóstolos verdadeiros morreram até o final do primeiro século. Não há apóstolos hoje. Portanto, nós devemos ficar satisfeitos com a plena revelação de Deus na Escritura. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês se apliquem à leitura da palavra de Deus todos os dias e que suas casas sejam luzeiros para que outros venham a crer.